desse jogo que teve uma repercussão mundial monstruosa, este 6-1 do Barcelona, vocês podem escolher várias manchetes. A imprensa esportiva ela é cheia de chavões, então lenda apareceu em várias manchetes. Na Inglaterra, o Daily Telegraph considerou essa a maior virada da história. Aí tava uma maior discussão aqui na redação com os vascaínos. Não, a maior virada da história é a final da Mercosul de 2000, quando o Vasco perdia de 3-0, virou para 4-3. Não importa, o objetivo de capas como essa não é ser preciso. A maior virada de todos os tempos. Essa é a maior virada de todos os tempos dessa semana. Na semana que vem a gente pode ter outra, né? Maior virada de todos os tempos. Você não o jogo de século. Essa jogo do século foi o dessa semana. Isso. Este é o jogo do século dessa semana. E aí, o Alfredo Martínez, da Rádio Onda Cero, da Espanha, ele próprio divulgou um vídeo no Twitter, no Camp Nou, narrando o último gol aos 48 do segundo tempo, o 6º gol do Barça. Vamos dar uma olhada na loucura do narrador? Épico, 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 Neymar en la frontal, levanta la bola. ¡Vamos, Alexis! ¡Gol! ¡Sergi Roberto! ¡Me puedo morir! ¡Me puedo morir! ¡Me puedo morir! ¡Qué grande! ¡Épico! En el tiempo Sergi Roberto. ¡Glorioso! ¡Sergi Roberto! 6-1. Me voy de la radio, macho. Me muero. Alexis. ¡Qué grande! Eu já posso morrer também essa semana. Semana que vem ele morre de novo, depois morre de novo, ressuscita. Não quer morrer antes quarto de final, não, né? Exatamente, ainda tem as quartas de final, a semi. E não precisa ser espanhol nem torcedor do Barcelona para ficar mexido desse jeito. A equipe de comentaristas da BT Sport da Inglaterra, e eu estou falando aqui de um time que tem Gary Lineker, que jogou no Barcelona. Jogou bem no Barcelona, o Lineker? Jogou muito bem no Barcelona, sim. Então o Lineker tem um envolvimento com o Barça. Mas o Rio Ferdinand não tem nenhum envolvimento com o Barça. Né? O Gerrard não tem nenhum envolvimimento com o Barça, é um capitão histórico. Como adversário, né? Várias vezes enfrentou o adversário. Quer dizer, poderia ter um envolvimento contrário, né? Sim. O Real perdeu 2 vezes final contra Barcelona, com o Manchester United. E o Michael Owen, que também não tem nenhum envolvimento com o Barcelona, a não ser como adversário. A gente está falando aqui de jogadores campeões da Liga dos Campeões, super consagrados na carreira deles, todos aqui jogaram Copa do Mundo, estavam comentando, trabalhando num jogo do qual o único que tem envolvimento pessoal ali é o Gary Lineker, e dá uma olhada na reação dos jogadores, hoje comentaristas, no final do jogo, deste Barça 6 PSG. Olha como o futebol não mexe só com você, torcedor, mexe também com o profissional que já jogou. Dá uma olhada. Eu fiquei pensando, vendo esse vídeo, obviamente, eles torcendo para o Barcelona, se não era também os jogadores de futebol comemorando a vitória de quem buscou contra a covardia de quem se apequenou ontem, que foi o PSG. Será que não tem a ver com isso? Os jogadores estavam comemorando a vitória do futebol contra a covardia. Eu acho que também, de uma certa forma, é a vitória do esporte futebol versus até outros esportes que são mais lógicos, né? Existe uma relação de causa e consequência, você faz e por isso você consegue. O futebol quebra tudo, né? Então, em vários momentos desse confronto, o Barcelona estava irremediavelmente morto, né? Sem nenhuma chance. Então, eu acho que é o pacote de tudo. E a gente sempre torce por inacreditável, né? Ontem ganhou o Inacreditável Futebol Clube. O Lineker, nisso, ele é um pouco uma exceção, né? Porque normalmente, quem joga na Barcelona, ele jogou bem lá, ganhou campeonatos e tal. Normalmente, quando tu sai de Barcelona, tu vai para um clube menor. Né? Isso é normal.
Mas Lineker é exceção, porque ele saiu de Barcelona para ir para Tottenham. Então, ele foi para um clube maior ainda. Entendi. Mas sobre esse jogo aí, tem tantos abordagens. Além do seu coração, aonde o Tottenham seria maior que o Barcelona, Tim Vick? No futuro. No futuro. No futuro, com o estádio que está sendo construído lá. Mas tem tantas abordagens. A gente poderia gastar 2 horas falando somente sobre esse jogo aí. Mas precisamos falar sobre o Neymar, né? Já falamos. Neymar, sobre arbitragem, Paris Saint-Germain, se foi covarde, a maneira em que Luiz Henrique, depois do desastre do primeiro jogo, reconstruiu o time. Né? Tem tantos ângulos, tantas abordagens que a gente pode escolher agora. Vamos por partes, então. Primeiro, a abordagem da imprensa. Você consegue contar a história desse confronto que começou com o PSG 4-0 em casa e terminou com o Barcelona dando troco 6-1 pelas capas do Sport de Barcelona ou pelas capas do L'Équipe. Primeiro, pela visão catalã, a visão do Sport. Quando perdeu de 4-0, o Sport teve a seguinte manchete. Uma manchete classuda para mim. Este não é o Barça. Né? Não era uma manchete, esses jogadores não valem nada, fora Luiz Henrique, o time foi humilhado em Paris e esse não é o Barcelona. Né? Essa era a manchete do Sport. Aí ontem, dia do jogo, uma manchete classuda, né? Muito. Classuda. Aí no dia do jogo, eles pediam, essa noite vocês podem fazer história. Eu até tirei um sarro, imagina, 4-0, mas eles acreditavam, essa noite vocês podem fazer história. E aí o Sport de hoje termina assim, vocês são uma lenda. O jornal catalão, se você pegar essas capas, ele conta bem a história do confronto. Né? Ele conta bem. A minha capa preferida, já temos o Fernando Calas, diretor? Preciso saber. Então vamos mostrar do L'Équipe agora, por favor. As capas do L'Équipe, o outro lado, é a seguinte. L'Équipe, maior jornal de esportes da França, quando ganha de 4-0. Extraordinária demonstração parisiense contra o Barça, e aí o reencontro em 8 de março. A vaga praticamente garantida. Aí você abre o jornal de hoje e tá aqui, ó, inclassificável. Todo o projeto parisiense ameaçado por essa eliminação. O cenário na França é de terra arrasada. É de um time que gasta muito dinheiro e não consegue ser grande na hora H de Liga dos Campeões. PSG saiu apequenado ontem. Eu comentava com isso com o Tim no carro, como o investimento de milhões de marketing mesmo, que era, quer dizer, o básico ali era tentar transformar o PSG num clube médio, né, um clube jovem, né, da Europa, num clube gigante. E estava andando, até a passos rápidos, né, o PSG estava nesse caminho. Ontem o PSG ficou pequeno, né? Mas assim, andou 5 casas para trás. Vai ter que ser um trabalho de reconstrução, porque despencou a avaliação que se tinha do PSG Clube, né? Um clube que consegue entregar um jogo desses. E não, se você pensar nas últimas eliminações, o PSG, embora claro que não goleado, mas o PSG também deixou a Liga dos Campeões com essa pecha, né? Pecha de time meio covarde, amarelão na hora H, né? É isso, camisa leve. Né? Então, eles estão fazendo um trabalho para botar gramas na camisa, para ela ficar pesada. Né? Ontem a camisa saiu voando, camisa leve, uma camisa de um clube qualquer. Eu acho que foi o Maurício Saraiva escreveu hoje na Zero Hora uma expressão que eu gostei muito, que foi o PSG se comportou como, boa parte do jogo, como olaria. Estava todo de branco, coisa e tal, é isso. Né? Ficou mais ou menos um olaria. Paris Saint-Germain. Agora, o jornal francês também classudo, né? Prodigioso para os 4-0, inclassificável, ou sem palavras, se a gente fosse traduzir para o nosso linguajar popular. Não classificou. Então, eu acho que funciona. Tem um trocadilho ali também. E aí eu quero mostrar para vocês agora a capa que eu mais gostei, jornalisticamente falando. Não é a mais bonita graficamente, mas foi a que eu mais gostei, porque é como este apresentador, não quero influenciar ninguém, encarei o jogo épico de ontem. Um jogaço, mas que não dá para ser tratado sem estas informações que o As destaca aqui na capa. Remontada com reparos. Boa. Né? Por que com reparos? Porque eles dizem que o PSG e o árbitro, um árbitro alemão, foram queimados pelo que o jornal chama de el miedo escênico, medo de palco.
Então o PSG teve o medo do palco, se apequenou diante da grandeza do Barcelona e do jogo, Desde e a o escalação. juiz também. Desde a escalação. Depois do que aconteceu no primeiro jogo, não inicia com Di Maria, já era uma bandeira branca. Né? Então, eu estava pensando, primeiro minuto, antes daquele primeiro gol de Barcelona, que saiu com 2, 3 minutos, caraca, PSG ia matar na jura. Porque como o PSG conseguiu fazer com Barcelona o que conseguiu no primeiro jogo, eu nunca vi alguém pressiona Barcelona tão alto. Nunca vi. Eles conseguiram quebrar Barcelona em vários times. Né? Barcelona que normalmente, sempre tem superioridade numérica onde está a bola. E no primeiro jogo em Paris, Barcelona nunca teve isso. Sempre foi superado. Porque aquela pressão alta, tu separou a linha de 3 aí, do meio campo, a linha da zaga. Aí Luiz Henrique utilizou 2, 3 semanas para reconstruir o time, linha de 3, para ganhar mais compactação no meio campo, com o risco óbvio de Mascherano com o zagueiro pelo lado, porque ele não tem a velocidade para aquela função, que foi determinante no momento que poderia ter determinado o jogo, quando o Di Maria entrou nas costas dele. Mas desde o início, quando eu vi que Di Maria não estava jogando, o melhor jogador então já era um sinal de PSG que foi lá com uma tentativa de tipo, o futebol tá na jura. E por que eu gostei da capa? Porque você não pode escrever com o coração, com o fígado, melhor dizendo. E o AS, que é um jornal de Madrid, ele teve, na minha opinião, a visão mais imparcial do jogo. Foi uma virada histórica, foi. O PSG tremeu, e o juiz, eles não estão xingando o juiz de ladrão, dizendo que o juiz tremeu também. E eu concordo. O juiz tremeu. E Serginho, você quer falar o quê do Neymar? Cuidado, hein, porque os fãs do Neymar estão assim, polvorosa. Não pode criticar Neymar hoje aqui no Brasil. Cuidado, hein? É que assim, a gente trata não só o Neymar, não só o futebol, a gente trata tudo de um jeito binário, né? Ou 0 ou 1, né? Ou somos a favor ou somos contra. Perfeito. Você não pode ter um pensamento empolgado por um lado e crítico pelo outro. É o meu caso com relação ao Neymar. Para mim, o Neymar é o maior jogador desde o Pelé, brasileiro, na minha opinião. E eu digo isso já há bastante tempo, não foi por ontem. Então, ele não me surpreende quando ele pega a bola, bota debaixo do braço e é fundamental nessa vitória mais que do o Messi, Barcelona. Mais que o Suárez, Sim, mais que todo mundo. O jogo foi dele. Ontem, inclusive, foi um jogo divisor de águas, né? Porque no momento que o Messi pega a bola para bater uma falta, o Messi não deixa, o Neymar, desculpe, o Messi não deixa o Neymar bater falta, ele bate a falta e faz o gol. Daqui a pouco tem um pênalti, ele pega a bola e bate o pênalti. Daqui a pouco tem uma falta, que é o último lance, que o Neymar, de novo, está ali do lado para bater Isso foi genial. E fazer um lançamento maravilhoso ali, que é o gol da vitória.